Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado, porque estamos lendo a Bíblia. Estamos em 2 Crônicas 29. Ezequias manda purificar o templo. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, filha de Zacarias. E ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo quanto havia feito Davi, seu antepassado. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas do templo do Senhor e as reformou. E ele trouxe os sacerdotes e os levitas e, ajuntando-os na praça oriental, e disse-lhes: Ó levitas, ouve-me. Santificai-vos agora e santificai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai a impureza do santo lugar. Porque os nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal diante do Senhor, nosso Deus. Ele os abandonaram, desviando o rosto da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas e não queimaram incensos, nem ofereceram sacrifícios no santo lugar ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio contra Judá e Jerusalém, e ele os entregou para serem objeto de horror, espanto e zombaria, como estáis vendo com os vossos olhos. Porque os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, filhas e mulheres estão em cativeiro. E agora eu tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que a sua fúria se desvie de nós. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para servirdes em sua presença e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Os levitas purificam o templo. Então os levitas se levantaram. Dos descendentes de Coate foram Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Zacarias. Dos descendentes de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jeieleel. Dos descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dos descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel, e dos descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Dos descendentes de Ramã, Jeuel e Simei, e dos descendentes de Gedutom, Semaias e Oziel. Eles ajuntaram seus irmãos, santificaram-se e vieram purificar o templo do Senhor, conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor. Os sacerdotes também entraram na parte interior do templo do Senhor para o limparem e levaram para o pátio do templo do Senhor toda a impureza que encontraram no templo do Senhor. E os levitas a pegaram e a levaram para o ribeiro de Cedron. Começaram a santificá-lo no primeiro dia do primeiro mês e chegaram ao pórtico do Senhor ao 8º dia do mês e santificaram o templo do Senhor em 8 dias. No 16º dia do primeiro mês eles terminaram. Então foram encontrar-se com o rei Ezequias no palácio e disseram: Acabamos de limpar todo o templo do Senhor, como também o altar do sacrifício, com todos os seus utensílios e a mesa dos pães consagrados, com todos os seus utensílios. Já preparamos e santificamos todos os utensílios que o rei Acaz tirou durante seu reinado, na sua infidelidade, e eles estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto a Deus. Então o rei Ezequias ele se levantou bem cedo, reuniu os chefes da cidade e subiu ao templo do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá. E o rei deu ordem aos sacerdotes, descendentes de Arão, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E os sacerdotes imolaram os novilhos, pegaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. E também imolaram os carneiros e aspergiram sangue sobre o altar. Semelhantemente, imolaram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Trouxeram os bodes como oferta pelo pecado diante do rei e da comunidade, que lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os imolaram e fizeram uma oferta pelo pecado
com o seu sangue sobre o altar para fazer expiação por todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizeram aquele sacrifício e aquela oferta pelo pecado em favor de todo Israel. E também organizou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, conforme a ordem de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque essa ordem tinha vindo do Senhor por meio de seus profetas. E os levitas ficaram em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias ordenou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar, e quando começou o sacrifício, ele começou também o canto do Senhor ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então toda a comunidade adorava, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam, e tudo isso continuou até o sacrifício terminar. E depois de terminarem de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. E o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles cantaram louvores com alegria e se inclinaram e adoraram. Sacrifícios e ofertas dedicados ao Senhor. Então Ezequias disse: Agora que vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas em ação de graça ao templo do Senhor. E a comunidade trouxe sacrifícios e ofertas em ação de graças a todos que estavam dispostos de coração. Trouxeram sacrifícios. A quantidade de sacrifícios que a comunidade trouxe foi de 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isso em sacrifício ao Senhor. E o que foi consagrado totalizou 600 bois e 3.000 ovelhas. Mas havia poucos sacerdotes para tirar o couro de todos os sacrifícios. Então, seus parentes, os levitas, os ajudaram até terminar a obra e até que os outros sacerdotes se santificassem, pois os levitas foram mais ágeis para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também muitos sacrifícios com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de bebida para cada sacrifício. E assim se restabeleceu o ministério do templo do Senhor. Ezequias alegrou-se e com ele todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois isso tinha sido feito de improviso. Segundo Crônicas 30, Ezequias celebra a Páscoa. Depois disso, Ezequias ele enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu cartas a Efraim e a Manassés para que viessem ao templo do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. E o rei ele resolveu, com os chefes e com toda a comunidade em Jerusalém, celebrar a Páscoa no segundo mês, pois não puderam celebrá-la no templo próprio, porque não havia sacerdotes santificados em número suficiente, e porque o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. E isso pareceu bom aos olhos do rei e de toda a comunidade. Então decretaram que se fizesse proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como está escrito. Os mensageiros partiram com as cartas do rei e dos seus chefes e por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Israelitas, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapastes da mão dos reis da Síria. Não sejais como vossos antepassados e vossos parentes, que foram infiéis para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à desolação, como vedes. Não sejais teimosos como vossos antepassados, mas sujeitai-vos ao Senhor e entrai no seu santuário, que ele santificou para sempre, e cultuai o Senhor vosso Deus, para que a sua fúria se desvie de vós. Pois, se voltardes para o Senhor, vossos parentes e vossos filhos acharão misericórdia da parte dos que o levaram cativos e voltarão para esta terra, porque o Senhor vosso Deus é bom e compassivo e não desviará o rosto de vós, se voltardes para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, mas os moradores riam e zombavam deles. Mas alguns de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, unindo-os no propósito de cumprirem a ordem do rei e dos chefes, conforme a palavra do Senhor. Ajuntou-se muita gente de Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento no segundo mês, uma comunidade enorme.
E eles tiveram a iniciativa de tirar os altares que haviam em Jerusalém. E também removeram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro do Cedron. Então imolaram o sacrifício da Páscoa no 14º dia do segundo mês, e os sacerdotes e levitas, humilhados, santificaram-se e trouxeram sacrifícios ao templo do Senhor. Eles ocuparam seus lugares segundo a sua ordem, conforme a lei de Moisés, homem de Deus, e os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, pois havia muitos na comunidade que não se tinham santificado. Então os levitas tinham que sacrificar os cordeiros da Páscoa em favor de quem não estava limpo para o santificarem ao Senhor. Porque muita gente, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, não se havia purificado. Apesar disso, comeram a Páscoa, embora não segundo o que está escrito. Mas Ezequias, ele tinha orado por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoe quem se dispõe a buscar o Deus. O Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. Então o Senhor ouviu Ezequias e poupou o povo. Os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias e com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor todos os dias com instrumentos de som muito forte e estridente, cantando ao Senhor. Ezequias mostrou sua aprovação a todos os levitas de grande capacidade no serviço do Senhor, e eles comeram das ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas pacíficas e dando graças ao Senhor, Deus de seus pais. Então toda a comunidade resolveu celebrar mais 7 dias, e o fizeram por mais 7 dias com alegria. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou 1000 novilhos e 7.000 ovelhas à comunidade para os sacrifícios, e os chefes apresentaram 1000 novilhos e 10.000 ovelhas à comunidade. E muitos sacerdotes se santificaram. Então toda a comunidade de Judá se alegrou, juntamente com os sacerdotes e levitas, e toda a comunidade dos que vieram de Israel, e também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Assim houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou pedir que você feche seus olhos, eleve o seu pensamento para o Senhor. Ele não desampara nenhum de nós. A cada dia eu vejo um pontinho de vitória de todas as orações que nós estamos fazendo. E tudo será um aprendizado para nós todos. Deus, ele está conosco em todos os momentos. Até nos momentos que nós estamos sofrendo e acreditando que estamos sendo injustiçados. Ele está conosco. Uma folha não cai sem que Deus permita. Feche seus olhos. Minha amada, meu amado, feche seus olhos, vamos orar junto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.